Super Bowl hoje em dia é um evento bilionário assistido no mundo inteiro e que tem cada ingresso disputado até o último centavo. Mas você sabia que a final da NFL já foi um evento muito barato, que nem sequer lotava e que quando começou nem tinha esse nome? Para entender como o maior evento esportivo dos Estados Unidos se tornou esse fenômeno mundial, vamos conhecer a história completa dos quase 60 anos de Super Bowl. Fala comigo, audiência mais bonita da NFL, Lucas Coppi aqui de novo para o segundo episódio do Zona Histórica, o nosso momento throwback aqui do Zona Neutra, né? No primeiro vídeo do Zona Histórica eu falei dos 4 vices seguidos do Buffalo Bills no Super Bowl e deu muito certo, né? Deu bastante repercussão aí. Então eu já vou começar agradecendo aí todo mundo que assistiu, que deu like, comentou, compartilhou, enfim. E se você ainda não viu, o link vai estar aqui na descrição para você ver depois desse vídeo aqui. Eu tô gravando isso aqui na semana do Super Bowl 59, então o tema de hoje não podia ser outro, né? Mas aí a minha pergunta para você que tá me assistindo é a seguinte: você tem ideia de como o Super Bowl se tornou esse fenômeno, tanto de audiência quanto de grana no mundo inteiro? Você sabia que os ingressos para o primeiro Super Bowl custavam menos de 10 dólares e que esse evento ainda nem tinha esse nome? A ideia aqui é a gente passar junto pela história do Super Bowl, né? Vamos passar pelos capítulos e recordes mais marcantes de cada década para entender como que a final da NFL se tornou essa coisa aí gigantesca que a gente ama. Coisa gigantesca que a gente ama, ficou meio estranho, mas vamos lá. Então já senta o dedo aí no like para fortalecer o nosso trabalho e se inscreve aqui no canal para não perder o conteúdo de futebol americano sem complicação que o Zona Neutra traz para você toda semana. Então vamos lá, olha só, o Super Bowl como a gente conhece hoje começou em 1967, mas para contar essa história a gente precisa voltar um pouquinho mais até 1960. Naquela época, um jovem empresário de Dallas, ali com seus 27 anos, tinha o sonho de ser dono de uma franquia da NFL, que era uma liga que já existia aí desde a década de 20. Esse jovem se chamava Lamar Hunt, e depois de ter várias tentativas negadas de ter um time na NFL, ele teve uma ideia melhor: eu vou criar uma liga rival. Aí o Hunt se juntou a outros caras como ele, ricos e com vontade de ser dono de um time de futebol americano. Esse grupo aí foi chamado de The Foolish Club, o Clube dos Tolos. Mas esses tolos não deram bola para os apelidos e fundaram em 1960 a AFL, a princípio com 8 franquias. Entre elas estava o Kansas City Chiefs, que era o time do Lamar Hunt. Foi a partir daí que a NFL começou a ter concorrência em tudo, pelos direitos de TV, pelo público nos estádios, pelos novatos no draft e até pelas estrelas do esporte. Tanto é que em 66 as duas ligas concordaram em se fundir. A princípio, porém, as operações continuaram separadas até o final daquela década. Então foi nesse contexto que em junho de 66 a AFL e a NFL concordaram em fazer um jogo entre os campeões de cada liga em janeiro do ano seguinte. O Coliseu em Los Angeles foi o palco do primeiro jogo entre os campeões da AFL e da NFL, em janeiro de 67. Os Packers da NFL ganharam de 35-10 dos Chiefs da AFL. O quarterback Bart Starr, de Green Bay, foi o MVP daquele jogo. Os ingressos para aquela partida custaram em média 6 dólares, isso mesmo, tá? 6 dólares. Tudo bem que 6 dólares em 67 é o equivalente a 50 e poucos dólares hoje, mas mesmo assim a diferença de valores é brutal. Os jogadores do time vencedor ganharam 15 mil dólares cada, enquanto os do time perdedor ficaram com 7.500 cada um. Só pra gente continuar comparando, esse ano no Super Bowl 59, esse valor é de 171 mil dólares para o jogador do time que ganhar e 96 mil dólares para cada jogador da franquia que perder o Super Bowl. Tem um outro valor também que mudou bastante, tá? Olha só, um comercial de 30 segundos na final lá do Super Bowl 1, que ainda não tinha esse nome, custava cerca de 42 mil dólares. Pouquinho diferente dos mais de 8 milhões de dólares por meio minuto em 2025. E mesmo com o ingresso baratinho, aquele foi o único Super Bowl que não teve todos os ingressos vendidos. Só que peraí, Super Bowl? De onde é que veio esse nome? Antes de ganhar um nome oficial, a partida decisiva da NFL flertou com outros nomes, como The Big One, Pro Bowl e até World Series of Football. Ainda bem que não escolheram esse, né? Foi o Lamar Hunt, dono do Kansas City Chiefs, que falou em Super Bowl pela primeira vez. Ele lembrou de um brinquedo lá que o filho dele tinha e que se chamava Super Bowl.
Aí ele juntou isso com o termo Bowl, que já era usado no futebol americano universitário, e pum, Super Bowl. Só que esse nome a princípio não pegou e nas 2 primeiras temporadas a decisão ficou se chamando mesmo AFL-NFL World Championship Game. Foi só a partir da terceira, em 69, que o nome Super Bowl caiu nas graças da mídia. E daí o jogo entre Jets e Colts, em janeiro daquele ano, foi já divulgado oficialmente como Super Bowl 3. E você já parou para pensar por que o Super Bowl é contado em números romanos? Também foi uma ideia do Lamar Hunt e começou a ser assim no Super Bowl 5. A ideia do Hunt, a intenção dele, era acabar com a confusão que sempre rolava, porque o Super Bowl era jogado no ano seguinte da temporada que ele valia, que é algo que acontece até hoje, né? Tipo, o Super Bowl de 2025 decide a temporada de 2024. Mas voltando ao Super Bowl 3, ele é considerado um dos mais importantes da história. Isso porque a NFL tinha ganho as 2 primeiras finais com o Green Bay Packers e os Jets da AFL eram muito zebra contra o Baltimore Colts da NFL na final de janeiro de 69. Só que isso não impediu o Joe Namath, quarterback do New York Jets, de dar uma entrevista na semana do jogo garantindo a vitória do time dele. O Namath cumpriu a palavra dele, os Jets ganharam por 16-9 e colocaram a AFL definitivamente no mapa do futebol americano. Tanto é que nos 4 primeiros anos, enquanto as operações ainda estavam separadas, da AFL e da NFL, cada liga teve 2 títulos. E nos 54 Super Bowls seguintes, já com AFC e NFC, as 2 conferências, a gente também tem um empate. São 27 títulos para cada lado, lembrando que eu estou gravando antes do Super Bowl 59. E se o Super Bowl não se chamava Super Bowl, tem outros elementos dessa história que também mudaram de nome ao longo do tempo. Desde o primeiro Super Bowl, o time campeão recebe esse troféu prateado lindo, que a gente está acostumado a ver até hoje. Esse troféu foi criado pela Tiffany, a marca de joias luxuosas. Só que ele começou sendo chamado de World Championship Game Trophy. Foi só em 71, depois da morte do lendário treinador Vince Lombardi, que a taça foi rebatizada e passou a ser chamada de Lombardi Trophy. Recentemente rolou uma entrevista aí do Bill Belichick dizendo que o nome devia mudar de novo para Brady Trophy, em homenagem ao Tom Brady, Mas eu acho que ele tá viajando legal nessa. E falando em prêmios, tem algo muito importante no Super Bowl, que é prêmio de MVP, o jogador mais valioso, ou seja, o melhor jogador da partida. No Super Bowl 5, o linebacker dos Cowboys, Chuck Howley, ganhou o prêmio de MVP mesmo com Dallas perdendo o jogo para o Baltimore Colts. Até hoje, ele é o único MVP da final tendo jogado pelo time perdedor. Outro fato legal da década de 70 é que o Super Bowl mais quente e o mais frio da história foram jogados em 2 anos consecutivos. O mais frio foi o Super Bowl 6 em New Orleans em 1972, que foi jogado a 4 graus Celsius. E no ano seguinte, 73, no Super Bowl 7, foi jogado o mais quente, que rolou em Los Angeles com 29 graus. O Pittsburgh Steelers dominou a NFL nos anos 70 com 4 títulos. E o último deles veio no Super Bowl 14 no estádio Rose Bowl na Califórnia. Até hoje, esse Super Bowl aí, o 14, é o Super Bowl com maior lotação, com quase 104 mil pessoas no estádio. A gente já chegou nos anos 80 e se você tá comigo aqui no vídeo até agora é porque curtiu. Então deixa o like aí no vídeo e se inscreve no canal para fortalecer o nosso trampo. Pois bem, vem a década de 80, sai a dinastia dos Steelers e nasce um novo bicho-papão na era Super Bowl, o San Francisco 49ers. Os Niners ganharam 4 Super Bowls naquela década, sendo que o primeiro foi o Super Bowl 16 em 1982, na primeira decisão que foi jogada no norte dos Estados Unidos. Até hoje a gente só teve 6 Super Bowls lá na parte de cima dos Estados Unidos. E foi também no Super Bowl 16 que a lenda John Madden, treinador Hall da Fama da NFL, fez a sua primeira transmissão da decisão. E até hoje o Madden é o único a participar de transmissões do Super Bowl em 4 emissoras diferentes. Foram 5 na CBS, 3 na Fox, 2 na ABC e 1 na NBC. E falando em transmissões, foi a partir do ano seguinte, 82, que o Super Bowl começou a se tornar internacional. O Super Bowl 17 entre Redskins e Dolphins foi o primeiro transmitido para fora dos Estados Unidos. 4 milhões e meio de pessoas viram o jogo na Inglaterra. Hoje em dia a final passa em mais de 180 países e em 25 idiomas.
Vamos seguindo para o Super Bowl 19 da temporada de 84, que é um dos mais marcantes da história. E é marcante assim porque ele foi um embate entre duas lendas que jogavam de quarterback. O Joe Montana, nos 49ers, e o Dan Marino, no Miami Dolphins. O Dan Marino tinha sido o MVP da temporada regular daquele ano, mas foi o Joe Montana que venceu o Super Bowl. E o Dan Marino até hoje é conhecido como o melhor quarterback da história que nunca ergueu um Vince Lombardi Trophy. Uma curiosidade desse Super Bowl aí é que o coin toss daquele jogo foi feito virtualmente pelo presidente americano Ronald Reagan. Era o dia da posse do segundo mandato dele e mesmo sem poder ir no estádio, ele deu um jeito de participar. No ano seguinte, os Bears ganharam seu primeiro e até hoje único Super Bowl. A campanha foi quase perfeita, só teve uma derrota na temporada regular. E o técnico daquele Chicago era o lendário Mike Ditka, que, para quem não sabe, inspirou a criação do personagem Ted Lasso. Naquele ano a gente teve um dos 10 defensores que ganharam o prêmio de MVP do Super Bowl em toda a história. Foi o defensive end Richard Dent do Chicago Bears. Ainda sobre MVPs, é legal a gente falar que teve um ano, 78, que esse prêmio ele foi dividido entre dois jogadores, o Harvey Martin e o Randy White, dois defensores do Dallas Cowboys. E o último jogador de defesa a ser premiado com o MVP do Super Bowl foi o linebacker Von Miller do Denver Broncos em 2016. E para fechar os anos 80, a gente tem uma das melhores histórias de sempre do Super Bowl. Em 89, o Joe Montana comandou o que até hoje é, para muita gente, o melhor drive da história de todos os Super Bowls. Isso porque esse drive tem esse conto especial. Faltando menos de 3 minutos para terminar o Super Bowl 23 contra os Bengals, o Joe Cool e o San Francisco 49ers estavam perdendo por uma posse. O Joe estava sentindo a tensão dos companheiros ali no huddle e ele, sempre calmo, do nada, olhou para a arquibancada e perguntou para um companheiro: "Cara, olha lá, não é o John Candy?" Todo mundo olhou para ver se o famosão tava lá, a galera começou a dar risada, porque como assim o Joe Montana tá enxergando o John Candy na arquibancada uma hora dessa, mas o fato é que a tensão foi quebrada pela brincadeira inesperada e o Joe Cool comandou o drive da vitória que deu o terceiro título para o San Francisco 49ers. E os anos 90 começaram na NFL como acabaram os anos 80, com o título dos 49ers. São Francisco empatou com os Steelers com 4 Super Bowls no placar mais elástico da decisão até hoje. Vitória de 55-10 sobre o Denver Broncos. Só que a grande novidade da década no Super Bowl foi a explosão do Halftime Show. Até o começo dos anos 90, o show do intervalo não tinha nem de longe o glamour que tem hoje. Quem tocava no Super Bowl eram bandas de marchinhas de universidades americanas e outros artistas pouco conhecidos. Só que o que aconteceu? As emissoras que não estavam transmitindo o Super Bowl começaram a se aproveitar desse momento do intervalo e colocar atrações muito importantes para roubar a audiência da emissora que estava passando a grande final. Aí os caras pensaram, pô, temos que colocar alguma coisa para segurar a audiência também no Halftime Show. E a primeira grande atração da história dos Halftime Shows do Super Bowl foi ninguém mais, ninguém menos do que Michael Jackson, no intervalo do Super Bowl 27 na Califórnia, entre Dallas Cowboys e Buffalo Bills. Os Bills que, como a gente já falou aqui, começaram os anos 90 perdendo 4 Super Bowls seguidos, 90, 91, 92, 93. Se você quiser saber essa história completa, clica no card aqui em cima e assiste o Zona Histórica 1. E assim como no Super Bowl 27 do Michael Jackson, os Bills também enfrentaram os Cowboys no Super Bowl 28. E essa foi a única vez na história em que dois times se enfrentaram 2 anos seguidos no Super Bowl. Aliás, falando em Cowboys, eles venceram 3 Super Bowls na década de 90, só que foram os 49ers em 95 que conseguiram ser o primeiro time a conquistar 5 anéis. E isso aconteceu no Super Bowl 29, quando o Steve Young passou para simplesmente 6 TDs. Até hoje, um recorde na história. Só que esse Super Bowl 29 também tem outro recorde até hoje. Os 75 pontos combinados de 49ers e Chargers são a maior pontuação da história, pelo menos até o Super Bowl 58. No ano seguinte, em 97, mais uma vez um time da Conferência Nacional ganhou o Super Bowl. Foi a 13ª vez consecutiva. É a maior sequência até hoje, de longe. Só que o mais impressionante da vitória dos Packers contra os Patriots é que o MVP daquele jogo foi o kicker Desmond Howard.
Até hoje ele é o único jogador de Special Teams a ganhar o MVP do Super Bowl. Em 98, o Denver Broncos quebrou a sequência da NFC e foi campeão vindo das vagas de Wild Card, algo que só aconteceu 7 vezes até hoje na era Super Bowl. O último time que conseguiu isso foi o Tampa Bay Buccaneers do Tom Brady na temporada 2020. E o século XX terminou com um campeão inédito na NFL. O St. Louis Rams enfrentou o Tennessee Titans em um jogo que foi marcante por vários motivos. Do lado dos Rams, o quarterback era o Kurt Warner, que é um jogador não draftado que levou a franquia ao título e ainda ganhou o prêmio de MVP do Super Bowl 34. Aliás, o filme da vida do Kurt Warner, que se chama American Underdog, tá nos streamings por aí, eu recomendo demais, é muito legal de assistir. E já do lado do Titans, aquele Super Bowl ficou marcado porque o título escapou literalmente por uma jardinha. O linebacker dos Rams, Mike Jones, tacleou o recebedor do Tennessee, Kevin Dyson, no último snap do jogo, faltando uma jarda para a endzone e impediu o touchdown que seria do empate. O século XXI começou e com ele uma nova dinastia. O New England Patriots conquistou 3 dos 4 primeiros Super Bowls do milênio. Só que foram os Steelers em 2009 no Super Bowl 43 a primeira franquia a chegar à marca de 6 anéis conquistados. E essa vitória contra os Cardinals veio num final de jogo maluco com um touchdown do Antonio Holmes e fez do Mike Tomlin, com 36 anos, o head coach mais jovem a vencer um Super Bowl. O recorde do Tomlin só foi quebrado pelo Sean McVay na temporada 2021, que venceu o Super Bowl com o Los Angeles Rams, também com 36 anos, mas com alguns meses a menos. A década de 2000 também teve o único touchdown de retorno de kickoff para abrir um Super Bowl na edição 41. Os Bears marcaram aquele touchdown, mas perderam o jogo para o meu Indianapolis Colts de Peyton Manning. E na mesma década a gente também teve talvez a vitória mais inesperada de um Super Bowl. Na temporada 2007, os Patriots fizeram uma campanha perfeita, com 18 vitórias até chegar na decisão. Só que os Giants do Eli Manning não tinham nada a ver com isso e ganharam o Super Bowl por 17-14, impedindo aquele time do Brady e do Belichick de entrar para a história como a segunda campanha perfeita na NFL moderna. Quando a década de 2010 chegou, aconteceram duas coisas na NFL. Primeiro, os Patriots conquistaram mais 3 títulos e se igualaram aos Steelers com 6 anéis como os maiores campeões do Super Bowl. E segundo, para nossa tristeza, alguém na NFL resolveu padronizar as logos de cada Super Bowl e tirou toda a graça dessa parte do espetáculo. Os Patriots ainda chegaram a mais 2 Super Bowls nessa década, só que perderam para times da NFC Leste. Em 2002 eles perderam para os Giants de novo. No fim daquele jogo, o running back Ahmed Bradshaw, de New York, fez um touchdown sem querer. A missão dele era parar na linha de 1 jarda para deixar o relógio correr inteiro, para daí os Giants virarem um jogo com o field goal e não darem tempo para New England tentar fazer uma nova virada. Só que o Bradshaw acabou perdendo o controle do próprio corpo e entrou na endzone sem querer, marcando o touchdown. Para a sorte dele, os Patriots não conseguiram virar o jogo em 59 segundos. Já em 2018, no Super Bowl 52, os Eagles também venceram os Patriots e conquistaram o seu primeiro Super Bowl, com direito a uma jogada engraçadinha e histórica que rendeu até uma estátua na Filadélfia. E olha eu aí na frente dessa estátua. Essa jogada ficou conhecida como Philly Special, mas a gente ainda vai contar ela com detalhes aqui no Zona Histórica. Outra coisa que a gente também precisa mencionar sobre o Super Bowl na década de 2010 é que no Super Bowl 47, em 2013, a gente teve um confronto entre irmãos. O Jim Harbaugh, que era o head coach do 49ers, hoje está no Chargers, e o John Harbaugh, que era o head coach do Ravens e continua lá até hoje. O John Harbaugh e os Ravens levaram a melhor em um jogo que ficou 34 minutos parado porque simplesmente rolou um apagão no estádio lá em New Orleans. 3 anos depois disso, o Super Bowl 50 foi o único que não utilizou números romanos na sua divulgação. E também foi o segundo título do grandíssimo Peyton Manning, agora no Denver Broncos. Na mesma década de 2010, a gente ainda teve 2 Super Bowls com finais épicos, e os 2 vencidos pelos Patriots. Primeiro, o famoso passe na linha de 1 jarda contra os Seahawks em 2015. Até hoje, esse é o Super Bowl mais assistido da história dos Estados Unidos, com média maior do que 114 milhões de espectadores.
E 2 anos depois, contra os Falcons, na maior virada da história do Super Bowl, os Patriots viraram contra Atlanta depois de estarem perdendo por simplesmente 28-3 no terceiro quarto. Para fechar a década, a gente teve o Super Bowl com a menor pontuação da história. E adivinha? Tinha Patriots lá também. Rams e Patriots somaram apenas 16 pontos, só que New England foi campeão e fez do Bill Belichick o head coach mais velho a ganhar um anel do Super Bowl aos 66 anos. Bom, chegamos na década atual e vale a gente começar dizendo que os anos 2020 iniciaram com uma mudança nos playoffs da NFL. Em 66, no Super Bowl 1, só 4 times iam para os playoffs, 2 da NFL, 2 da EFL. Em 70, esse número já aumentou para 8, 4 de cada conferência, né, NFC e AFC, já com a fusão total das duas ligas. Já em 78, passaram a ser 10 times, 5 de cada lado. E em 1990, 12 times, 6 de cada conferência. Esse formato perdurou até a temporada de 2020, quando a NFL adicionou mais 2 classificados, um da AFC, um da NFC, totalizando 14 times nos playoffs rumo ao Super Bowl. E mesmo assim tem 4 franquias que ainda não conseguiram nem sequer chegar no Super Bowl: Texans, Browns, Jaguars e Lions. Outros 8 times até já chegaram no Super Bowl, mas nunca conquistaram seu anel: Chargers, Titans, Bills, Bengals, Panthers, Vikings, Cardinals e Falcons. Em 9 ocasiões, um mesmo time venceu o Super Bowl em 2 anos consecutivos. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, os Chiefs estão a uma vitória de se tornarem a primeira franquia a conquistar o three-peat, o terceiro título seguido de Super Bowl. Se você veio do futuro e está vendo isso aqui, me conta aí se eles conseguiram. Agora você já está por dentro da história dos quase 60 anos de Super Bowl. Então se você gostou, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e também manda para os amigos. Aproveita e comenta aqui qual história a gente é obrigado a contar aqui no Zona Histórica, beleza? Muito obrigado, até a próxima.